Olá pessoal, olha nós aqui novamente no nosso canal, trazendo mais um vídeo para vocês, falando exatamente de diabetes, tá? Eu resolvi fazer esse canal para trazer vários assuntos, para tratar desse assunto, que é uma doença que ela ataca de forma silenciosa milhões de brasileiros. Então é muito saudável a gente começar a discutir isso, a gente começar a se prevenir, né? E a gente fazer algumas ações para melhorar o nosso sistema imunológico, tá? Para fazer algum exercício físico, ter uma dieta balanceada, enfim, ter todos os cuidados para a gente ter uma glicemia controlada, porque o ruim do diabetes não é a glicemia alta, a gente tem uma glicemia, aqueles famosos picos de glicemia, onde a glicemia se eleva de uma forma muito rápida e cai de uma forma muito rápida. Isso acaba com os nossos órgãos, né, com nossos órgãos internos. Então, pessoal, para que a gente possamos viver aí uma vida muito segura, para a gente aumentar a longevidade, né, para a gente ter mais anos de vida, é possível que a gente tome alguns cuidados básicos. Exemplo, uma dieta saudável, comer na hora exata, né, ter os horários ideais para as refeições, não ser muito longo o intervalo de uma refeição para outra, no máximo de 2 em 2 horas. O diabético deve estar se alimentando, tá? Tem que tirar uma série de alimentos, nós já falamos em outros vídeos. Então você tem que tomar essas precauções para você ter uma vida longa. Mesmo com diabetes, ainda se vive muito no Brasil com essa doença ainda, né? Convivendo com essa doença, desde que você tome os cuidados necessários, tá? E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Diabéticos, eu sou diabético há 6 anos, tá? E eu posso falar com propriedade porque eu sou diabético, eu vivo isso há 6 anos. Então, diabético pode tomar cerveja ou outras bebidas alcoólicas também, né? Pode tomar aquele vinho, enfim, qualquer bebida com teor alcoólico, o diabético pode tomar. Então hoje nós vamos falar de um artigo, aqui do doutor. Vamos falar do artigo aqui do Dr. Matheus Dornelles. Ele é médico endocrinologista, né? Ele é mestre também em endocrinologia lá pela Universidade pela UFRG do Rio Grande do Sul. Então ele é um cara famoso e ele pode falar com propriedades. Então nós vamos falar aqui sobre esse assunto baseado no artigo desse doutor aí, tá? Do doutor Matheus Dornelles, do Dr. Matheus Dornelles, tá? Então a gente vai falar sobre isso baseado nesse artigo que ele publicou. Então ele fala o seguinte: sempre que as pessoas acometidas de diabetes, elas vão lá e perguntam: doutor, e daí, eu posso beber um vinho, uma cervejinha? Quando eu posso beber? Aí ele, antes de responder essa pergunta frequente, tá? Ele acha que é importante a gente conhecer algo chamado de paradoxo clínico do álcool. Então nós vamos ver aqui o que trata o artigo dele, onde ele fala que o consumo do álcool pode causar doenças e aumentar o risco de morte. Por outro lado, o álcool também pode ajudar a prevenir problemas de saúde e aumentar a longevidade. Ora, como pode a mesma substância fazer mal e ao mesmo tempo fazer o bem? Chamamos isso de paradoxo clínico do álcool. Então uma coisa que faz bem e faz mal também ao mesmo tempo. O que define se o álcool fará bem ou mal é a quantidade, tá? E a maneira como é consumida. Então é aquela velha frase, né? O que diferencia o veneno para o remédio está apenas na dose. Então isso é muito bom da gente estar meditando. Para quem ainda não é diabético, o consumo de álcool em doses moderadas pode ajudar a prevenir a doença. Olha que coisa fantástica, tá? Uma revisão de 15 estudos publicados na revista médica Diabetes Care em 2005 mostrou que o consumo diário de até 48 gramas de álcool, equivalente a 2 taças de vinho mais ou menos, ou 2 garrafinhas de cerveja, tá? 2 latinhas de cerveja, estava associado a redução de 30% no risco de diabetes. Aparentemente, doses em torno de 30 gramas de álcool melhoram a sensibilidade à insulina, e isto facilita o funcionamento deste hormônio que ajuda nossas células a usar a glicose, tá? O famoso açúcar do sangue. Em pacientes que já são diabéticos, o consumo moderado de álcool também pode ser benéfico. Um estudo israelense publicado em 2007, também na mesma revista, na Diabetes Care,
evidenciou que o consumo de uma taça de vinho tinto ou branco todos os dias foi capaz de baixar a glicemia em jejum em 20 mg por DL, né, durante os 3 meses desse segmento. Outro estudo publicado já em uma outra revista, na JAMA, com mais de 900 pacientes diabéticos idosos, mostrou que o consumo de pelo menos 14 gramas de álcool por dia foi capaz de reduzir o risco de morte por doenças isquêmica, né, aquela doença do coração, em cerca de 80% dos pacientes. Isso realmente é fantástico. No entanto, agora que vem a notícia ruim, né, a notícia triste. No entanto, o consumo de álcool não é bom para todos os pacientes diabéticos. Muda muito de organismo para organismo, tá? Pacientes com sintomas causados por doenças nos nervos periféricos, então pessoas com neuropatia diabética ou com hipoglicemia, quedas de glicose frequente, né, o pico de glicemia que a gente acabou de falar, pode apresentar piora nesses sintomas. Mulheres com histórico familiar de câncer de mama e qualquer paciente com potencial para abuso de substâncias também deve ter o consumo desencorajado, tá? Por fim, grande parte do conhecimento sobre o consumo de álcool vem de estudos epidemiológicos. Isso quer dizer que são estudos sujeitos às falhas metodológicas, tá? E que os resultados devem ser interpretados com cautela. Apesar disso, respondendo à pergunta inicial, à luz do conhecimento científico atual, o doutor afirma que o paciente diabético pode sim beber uma cervejinha sem maiores preocupações, desde que na dose apropriada. E depois também, né, tem que fazer sempre uma avaliação do seu médico endocrinologista e também falar com a sua com a pessoa que te acompanha aí, né, nas suas refeições. Então você tem que estar sempre falando com esses dois profissionais da saúde aí, tá? Então, pessoal, o que nós podemos concluir com isso? Nós diabéticos, o que nós podemos concluir com tudo isso aí que foi falado nesse artigo do doutor? Então, o que vai determinar se faz mal ou não é a dose, o total que a gente vai tomar. Então, você no final de semana quer tomar ali suas 2, 3 cervejinhas, pode, sem problema nenhum, você que é diabético. Inclusive, a cerveja, ela ajuda muito o diabético, porque ela é muito diurética, tá? E nós diabéticos, nós precisamos de ter um produto diurético para nós expelir essa água armazenada no nosso organismo. Então a gente tem que expelir isso aí. Então a cerveja, ela traz esse benefício aí. Então o ideal, pode tomar, tá? Não pode tomar muito, tá? Não é por aí, não vai encher a cara. Então um vinho também ajuda, né? Auxilia, uma tacinha de vinho, pode ser todos os dias, pouco vinho, tá? Então, enfim, diabéticos pode tomar cerveja? Pode sim, mas com moderação, para que nós possamos juntos um dia gritar juntos: show diabetes!